Agora, qual é o grande desafio que nós estamos enfrentando? É que a maioria das pessoas estão operando no piloto automático. Então elas não percebem, elas não conseguem fazer uma leitura do que está acontecendo à sua volta e quais são os gatilhos que a colocam num determinado estado de comportamento. Então, esse que é o grande detalhe. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo onde as redes sociais, as mídias sociais estão ocupando muito a nossa mente, né? Os nossos campos de sensações estão sendo dominados pelas mídias sociais que geram, que produzem no nosso cérebro, na nossa mente, uma série de hormônios, de neurotransmissores que nos fazem ficar como se estivéssemos... vamos usar aqui uma expressão para ser bem cauteloso, como se a gente estivesse assim, embriagado. Então é como se a gente estivesse embriagado, a gente não conseguisse perceber as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e isso faz com que a gente perca a noção dos gatilhos que nos colocam em determinado estado emocional. Então essa que é a grande questão. Então assim, imediatamente, quando alguém fala alguma coisa para mim, eu já respondo, eu já grito, porque aí alguém quando pergunta, fala, não, porque eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu sou do tipo que não tenho papas na língua, se alguém falar alguma coisa para mim, eu já vou para cima mesmo, já vou tirar satisfação, porque comigo é assim. Mas a pessoa não percebe que, qual foi a palavra que a pessoa falou? Quais são os gatilhos? É isso que a gente precisa entender para a gente chegar no autoconhecimento. Agora sim, para que a gente possa entrar numa jornada de autoconhecimento, de autorregulação, de autopercepção, existem algumas ferramentas para isso? Bom, assim, o básico do básico, quando a gente fala, assim, por exemplo, dos temperamentos, né? Então, se você já ouviu falar dos temperamentos colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, essa é uma das ferramentas, né? E que permite com que você fique conhecendo um dos aspectos do seu comportamento. Porque, assim, de um modo geral, o comportamento de um indivíduo é regulado pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelo seu temperamento. Então, isso que regula o comportamento do ser humano. E quando ele começa a buscar características do seu caráter, por exemplo, se um cara tem um valor que é do seu caráter muito voltado para a questão da verdade, e isso é extremamente bom, quando alguém mente para ele, esse cara explode. Então pensa assim, se um cara é de temperamento explosivo, um temperamento colérico, por exemplo, e ele tem um traço assim, da sua personalidade ou do seu caráter é a verdade, um dos valores do seu caráter é a verdade, é a justiça, e alguém falta com a justiça, imediatamente esse cara ele se torna uma pessoa explosiva, ele parte para cima mesmo. Por quê? Porque isso é um traço do temperamento dele.